E aí, Exatamente. outro erro que a gente visualiza muito é não caracterizar bem esse rache quanto à dinâmica. Sim. Rache, eu digo sempre, não é foto, assim como uma série de outras doenças cutâneas, é filme. Então, muitas vezes o rache começa de forma exantemática leve, ou só na Isso. área cefálica e depois espalha, ou alguns raches têm aspecto não exantematoso, mas pode ser Sim. vesiculoso Sim. e tem uma predominância acral, como a doença da mão pé boca em criança, né, ou tem uma predominância na área malar, como aquela face esbofeteada, que é também de uma doença exantemática infantil. Então a gente tem que caracterizar temporalmente o surgimento desse rache e a característica do rache, né. Então a gente tem que tentar fechar para juntar as pecinhas e a gente conseguir definir diagnóstico, né, Jéssica? Por exemplo, a gente, na verdade, a gente tem padrões de rache, por exemplo, doenças virais. A gente tem muito rache morbiliforme. E aí esse tipo de rache, muitas vezes ele vai começar no tronco, depois ele vai começar a se espalhar. Porém, a gente tem outras doenças virais, como doença mão-pé-boca do Coxsackie, que a gente vai ter essas características mão-pé-boca, né? Hã? Já o nome da doença já ajuda. Então, mas, por exemplo, a gente tem rache das farmacodermias, por exemplo, eu vou citar da Dravet síndrome, que a gente tem um rache que acomete face e tronco, e parte superior. Depois, obviamente, ela pode ir para membros, membro superior, membro inferior, mas assim, é característico, você vê aquele rosto que começa com um rache morbiliforme, daqui a pouco ele está Conflui, edematoso e conflui. né. Então, quando a gente vir ao estudar, doenças e tem um padrão de rache, tente caracterizar esse tipo de rache, Isso. porque na hora que você estiver diante de um paciente, você consegue, conduzir melhor e caracterizar por tipo de rache. Isso, exatamente. E tem exantema súbito, né, Sim, tem criança que a gente sabe que sim, febre, 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 de repente a febre vai embora, surge o rache. Então a característica clínica e toda a evolução, não só do rache, como de sintomas associados, vão apontar o diagnóstico mais correto. Nem tudo a gente vai precisar de exame complementar, potencialmente a gente precisa, né, em algumas situações, mas de forma geral em criança, principalmente no mundo todo, mas aqui também no Brasil, a gente pensar nos quadros exantemáticos infantis como primeira causa. sim, Então, não sim. esquecer doença mão-pé-boca, se tiver bolha, se for uma varicela, a gente vai imaginar a presença dessas bolhas mais em área central do E corpo, crânio tronco, caudal. exatamente, de uma dinâmica crânio-caudal, checar cartão vacinal se está atualizado ou Sim, não, importante. se tem alguma pessoa doente também que tenha um potencial de ter contaminado outras pessoas de casa. Então, toda essa anamnese epidemiológica, clínica, de vacina, em criança em especial, é muito relevante. E dos sintomas, febre, que é um sintoma Isso, inespecífico e comum, isso. também participam de todo esse contexto. E de forma geral, criança, a gente pensa primeiro em quadro viral, né? Existem exceções, por exemplo, o paciente com mononucleose infecciosa, né, Jéssica? Sim, Muitas sim. vezes começa com dor de garganta e aí vai, prescreve Linfonodomegalia cervical e isso, aí prescrevem amoxicilina ou, né, algum semelhante, e aí vem um rash. Aí o pessoal diz: "Ah, tá com alergia à amoxicilina, é uma intoxicação", enfim. Na verdade, a gente sabe que essa descrição já é muito relatada, né, em literatura, que não denota alergia nem uma não. farmacodermia pela droga, é muito mais pela questão da infecção viral pelo Epstein-Barr que sensibiliza essa manifestação. Exato. Nesse caso, é bem claro que o paciente ele não vai criar uma resposta tipo 1 de Jaycombs, ele não vai ter um IgE, nem vai ter uma resposta já de linfócitos de memória, que quando for exposto a amoxicilina ou ampicilina, vai gerar um rastro novamente. Foi uma sensibilização da questão do paciente estar com vírus. Isso, Mas exato. aí é tão importante, né, porque então passou batido que era uma mononucleose, porque a pessoa achou que era uma amidalite bacteriana e prescreveu. Então, essa questão temporal de dinâmica que você fala é fundamental para a gente entender esse sinal que é o rache. Sem dúvida. E em adultos, de forma geral, além de criança, a gente de cara, a gente enquadrar e tentar excluir doenças exantemáticas da infância, não só da infância, em adulto, a gente pensa muito em droga, né. Então, se a Muito. gente existem alguns gráficos que colocam criança, pensar em quadro viral, quadro infeccioso, e adultos, pela Sim, probabilidade de sim, polifarmácia, sim. considerar a possibilidade de farmacodermia. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.